Então, ontem a gente estava falando sobre família, né? Uma instituição social. Agora a gente vai falar um pouco de religião e a mudança da religião dentro da nossa sociedade, tá? E aí o que acontece? Segundo Emile Durkheim, ele analisou também a religião. E aí, para ele definiu a religião como uma ação coletiva que envolve muitas formas de comportamentos, mediante os quais as pessoas interagem umas com as outras. Então, através da religião que as pessoas estão interagindo. Então, através dessa interação, as pessoas estão socializando, estão convivendo, estão aprendendo e ensinando, né, uma coisa para outra pessoa, tá? E aí, em termos de religião, existe um sistema unificado de crenças e práticas relativas ao sagrado. Então, as pessoas, dentro da religião, elas estão envolvendo a interação sempre relacionada às crenças e relacionado ao sagrado, ou o que acreditam sobre a fé delas. Então, cada religião aí tem um conceito, né? Tem um conjunto de crenças que são diferentes. Mas, de forma geral, essas religiões elas estão envolvendo com crenças, com o que as pessoas elas acreditam, tá? Diz, Heitor. Eu levantou a mão sem querer. Não, é o seguinte, então quer dizer que além de Durkheim ser um dos grandes fundadores da sociologia, ele também foi um dos pais da teologia? Não. Ele só analisou o contexto religioso frente à sociedade. A gente não viu que ele analisou o suicídio? Então, ele queria entender por que as pessoas... por que existia o homicídio. E aí estava relacionado o homicídio, o suicídio. Então, estava relacionado a essa falta de conexão social. E para Durkheim, ele analisou a religião como um fato social. Então, ele viu a religião, as pessoas interagem, e a religião é um dos pontos que fazem com que as pessoas elas se sintam próximas, se sintam unidas. Então, quando a gente tem as mesmas crenças, quando a gente tem as mesmas práticas religiosas, a gente se sente próximo. E aí a gente se sente, né, a gente interage um com os outros, e aí a gente pode formar, de fato, um grupo, um coletivo. Entendeu? Ele Então não teve não a ver tem com nada a ver teologia, com não. a teologia. Não. Isso aí, teologia já é ensinamento, já vem de anos. A ciência e a teologia já vem lá antes da Idade Média, já bem antes, porque a prática religiosa, ela está aí na história da humanidade antes mesmo, né, de Cristo, lá nesses povos mais primitivos, certo? Ele só analisou a religião como um fato social. O que é que levava as pessoas a se organizarem e praticaram a religião, porque elas tinham crenças em comuns, para elas se sentirem aceitas, não necessariamente porque elas concordam ou acham, no primeiro momento, não necessariamente porque elas acreditam em tudo que a religião fala, mas elas querem aquilo ali como um apoio para elas se sentirem parte do grupo, e aí elas começam a frequentar a religião, certo? Então ele analisou como um fato social. E aí, para ele, se a gente está falando de religião, a religião ela tem que ter alguns, como se fossem alguns pré-requisitos, tá? Para ser considerado uma religião. Então, ela é constituída por alguma coisa que é considerada sagrada. Então, a gente tem na religião católica, por exemplo, Jesus, Espírito Santo, a Virgem Maria, os santos. Então, a gente considera alguma coisa sagrada. E isso transcende o dia a dia, certo? E isso pode levar à inspiração de temor e relevância, tá? Então, pessoas, elas temem o que elas também não conhecem, o que elas não conseguem tocar, né? Então, a religião, ela também está relacionada a isso. Então, para você, o que é sagrado, tá? Ele inspira relevância, reverência e também temor, pode gerar temor nas pessoas. Então, a religião aí também, ela pode conduzir, controlar o comportamento coletivo, tá? Esse controle do comportamento pode ser feito pela religião, que pode conduzir para práticas legais, práticas boas, interessantes socialmente, né? Como
as campanhas do quilo, as campanhas solidárias, mas também pode levar para o lado negativo, como as guerras, enfim, o conflito, tá? Então, a religião ela também serve aí como forma, né, de controle de movimento social. Essa religião tem que ter um conjunto de crenças que está relacionado ao sagrado. E o que é isso? O que é esse conjunto de crenças? No caso, eu não sei de outras religiões, porque eu não frequento, não conheço tanto. Mas, por exemplo, a católica, a gente tem a missa, a gente tem o texto, a gente tem a Bíblia, certo? A gente tem os santos, né? As diferentes orações. Então, isso aí são um conjunto de crenças que estão relacionadas, tá? Então, eu tenho a crença em Deus, eu creio em Jesus, eu creio, enfim, na palavra aí de Deus, tá? Então, é um conjunto de crenças. Você reafirma essas crenças mediante os rituais. Então, as missas são a reafirmação, tá? Os cultos são reafirmação do que você acredita. Então, você vai para a missa para ver aquilo que você acredita, para você ver outras pessoas partilhando de você a mesma crença e também reafirmando aquilo ali, tá? Então, a missa de casamento, ali também você está reafirmando a união entre duas pessoas perante o sagrado, certo? Então, você está em forma de ritual, ou seja, em forma de missa, ou em forma de culto, ou em forma de celebração, reafirmando aquelas ações, tá? E essas pessoas que participam desses rituais são elas que organizam, né? Então, a gente tem o padre, o pastor, o bispo, enfim, o referendo, e essas pessoas, elas organizam esses rituais, certo? E a religião ela afeta diretamente a sociedade, tá? Só que a religião ela modificou ao longo da mudança cultural, ao longo também do desenvolvimento social, certo? E aí o primeiro ponto que a gente vê de mudança em relação à religião é chamado de secularização, onde houve o declínio da importância do que era considerado sobrenatural, do sagrado, certo? Para voltar às ciências. Então, a gente deixou de, por exemplo, como eu falo para vocês, a gente deixou de rezar pedindo chuva para saber que chuva é algo físico e tem que ter lá toda a questão atmosférica para gerar a chuva. E se a gente não consegue ter a chuva, a gente pode gerar uma tecnologia de puxar aquela água do rio e direcionar aquela plantação que você quer, tá? Então você não tem mais a fé como um único condutor da nossa sociedade. E aí com isso, a religião ela teve um declínio, né, em relação ao número de fiéis e ao número e a importância que ela tinha. Então a religião ela deixou de ser o centro, né? A teologia deixou de ser o centro e passou a ser o homem e as ciências, tá? O que era explicado pela ciência, certo? Então ela perde aí também essa função de agregar as pessoas dentro da sociedade. Então ela perde fiéis, diminui o número de escolas, abandono das crenças religiosas e a diminuição do prestígio, certo? Com o avanço da ciência. Isso acontece no período do iluminismo, mas a gente vê esse processo de secularização atual, né? A gente ainda vê, por exemplo, em relação à Igreja Católica, a gente vê com esse novo Papa uma mudança bem diferente, né, em relação aos anteriores. Então, a Igreja Católica ela não permite o uso de anticoncepcionais, não permite o uso de camisinha, não permite o uso, né, desses métodos contraceptivos entre os casais. E ele não permite isso, né? Ele não querem isso, tal, porque o ato sexual ele deveria só ser feito para a reprodução. A única que ele permite é a famosa tabelinha. É você não se relacionar no período que a mulher está fértil. E aí isso ele aceita, mas os outros métodos eles não aceitam. E você já viu a mudança desse Papa, não para aceitação, mas ele diz, você não vai ser negado à igreja porque você usa uma camisinha, porque você usa um anticoncepcional.
Também a igreja já não aceitava o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Esse Papa ele já diz que não é porque você é homossexual que você não tem fé e não é por conta de você ser homossexual que Deus não vai lhe ouvir, não vai, né, estar lhe acompanhando. Então você vê uma mudança aí de paradigma, não em relação só à religião, mas à condução, né? Dentro quando a liderança ela é modificada, né? A gente tem aí essa questão bem interessante em relação à igreja. Tá certo, tá errado, não é questão de certo, questão de errado, é questão de perceber que a sociedade ela evolui. E aí, se uma religião não evoluir junto com a sociedade, ela vai perder o prestígio dela e ela vai visualizar um conflito muito maior, certo? Então, é normal, sim, uma religião ou, enfim, alguém, né, os grandes mentes dessa religião, elas mudarem de opinião, tá? É sim importante porque a sociedade ela evolui, tá? A gente tem novos problemas, e esses problemas eles precisam ser enfrentados com novas soluções e não com soluções antigas, soluções que não servem, tá? Outra forma de mudança social já é o fundamentalismo. É manter, a gente vê alguns grupos religiosos que eles são estritamente aderidos às práticas religiosas. Então, nesse momento aí, seriam os radicais, são aquelas pessoas que realmente eles seguem ao pé da letra os mandamentos. A gente tem isso nos países, né, asiáticos, a gente vê isso em alguns países africanos e a gente vê isso também dentro de algumas comunidades, como os judeus, a gente tem aqueles ortodoxos que são bem radicais, certo? A gente pode ver católicos que também são radicais, a gente pode ter protestantes que são bem radicais. São pessoas que levam realmente as crenças religiosas ao pé da letra. Tá? E aí são através desse radicalismo que a gente tem muito conflito. Então a gente estava até falando para a Turma da Noite. Tem, né, um documentário não, uma série no Netflix falando da religião, né, dos judeus ultra-ortodoxos. E aí ela fala do conflito de uma menina que foi criada nesse ponto e quando ela sai da comunidade, como é que ela se vê deparada com uma sociedade bem diferente. E aí você vê o choque de realidade e o conflito interno da pessoa com a pessoa, da pessoa com a religião e da pessoa com a comunidade. Porque aquela pessoa tinha afinidade com a comunidade devido às crenças religiosas. Quando ela deixa de ter as crenças religiosas como um único direcionador para ela, ela começa a entrar em conflito com aqueles e não se sente mais parte daqueles. E aí ela tenta sair daquele convívio bem restrito mesmo às crenças religiosas, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem uma mudança de perda da fé para a razão, ou seja, para estar relacionada às ciências, a gente também tem um movimento onde as pessoas elas vão de forma mais estritas ainda aos conceitos religiosos. Então, temos aqueles que não têm, então, muito relacionados à religião e temos aqueles que estão bem apegados, tá? Dentro da nossa sociedade, a gente consegue ver grupos de forma diferente aí, da forma como eles são e se relacionam, né, com a religião. Outra forma de mudança é essa orientalização do Ocidente, ou seja, a gente pega práticas religiosas do Oriente e introduz para o Ocidente. O que é isso? A gente introduz mercadorias, então roupas, alimentos, tá? Blueberry, não sei o que vai emagrecer, que melhora os funcionamentos do intestino, enfim. A gente vê isso do Oriente, então isso é importação dessas especiarias, né? E aí a gente introduz isso, só que geralmente eles se alimentam, eles usam essa roupa no ritual religioso, tem uma prática religiosa. Só que o Ocidente utiliza isso como um mercado, como um marketing mesmo, certo? E gera economia e modifica o mercado. É, isso. E aí a gente também tem introdução de práticas de ginástica, como a acupuntura,
yoga, a gente tem a meditação. Isso são tudo práticas religiosas, tá? Então, a gente adquire essas práticas dentro da nossa sociedade como práticas de melhoria de condição de vida. Então, estou melhorando o meu estresse através da meditação, certo? Só que para essas pessoas do Oriente, a meditação é uma prática religiosa, que é a mesma coisa de você rezar para o católico. Então, para o católico, a reza é uma prática religiosa. Para eles, a yoga seria a prática religiosa, a meditação seria a prática religiosa. Então, a gente incorpora essas práticas também no nosso dia a dia, tá? E as religiões, a gente também está vendo o hinduísmo, o budismo, certo? Se espalhando, tendo mais adeptos em relação a esses sistemas das outras religiões, porque eles são bem diferentes do que a origem católica, né? Do que com a religião cristã. Eles têm outros conceitos, outros eles têm mais relação com a natureza, né? Com a matéria, do que a religião cristã, por exemplo, que está mais relacionada ao sagrado. O hinduísmo e o budismo está mais relacionado com o corpo, com a natureza em si. Então, elas são bem diferentes as perspectivas, né? E aí a gente vê a incorporação do Ocidente dessas práticas do Oriente, certo? Gerando mudança no contexto social e também mudanças religiosas. Outra mudança que a gente visualiza, e principalmente agora com o coronavírus, são a religião nas mídias, tá? Então a gente vê que a religião não existe apenas na igreja, não existe apenas no templo, não existe apenas na casa lá do Senhor, certo? Você vê as missas, os shows sendo todos transmitidos via televisão, rádio, em mídia social, através de Instagram, através do Facebook, né? Ou seja, estão aí disponíveis em várias mídias. E a gente vê que isso é uma forma da religião manter o contato com os seus seguidores e fazer com que eles se sintam parte daquela religião. Já que eles não vão mais à missa, já que eles não têm mais esse hábito de frequentar esses espaços religiosos, por que não levar a religião até essas pessoas através das mídias, né, sociais? Então, a gente visualiza isso. A gente visualiza com o coronavírus o bloqueio, né, dessas missas, dessas reuniões. E aí você vê que vários pastores, vários religiosos começaram a fazer live no Instagram, né, para se manter o contato, tá? Então, isso é a mediação do religioso. Então, a gente vê a transmissão do Papa, a gente vê a transmissão das grandes missas, dependendo do recurso financeiro da igreja. Ela tem um próprio canal de TV, pode ter até um próprio canal, né, no YouTube. Então, a gente vê isso, essa tendência geral da religião também está dentro das mídias sociais. E aí, isso é para quê? Para manter o vínculo religioso. Se as pessoas elas não vão à missa, se elas não praticam e se elas não assistem, como é que você vai ter um vínculo religioso com outras pessoas ou com a prática religiosa? Lembra que tem que ter o ritual ele tem que ser feito nos momentos oportunos. Se eles não são feitos, como é que a pessoa vai estar praticando a religião, tá? Então, a igreja também, ou a religião na realidade, algumas religiões também têm esse processo de utilizar a tecnologia, ou seja, estão utilizando as inovações em favor delas também, tá? Para manter aí o público, né, presente. E aí entra para a economia. A economia é uma instituição social? Sim. Ela modifica o contexto social? Sim. A economia, ela é um conjunto de atividades que nós, homens, desenvolvemos, visando, ou seja, com o objetivo de produzir material, produzir bem, distribuir esse material, tá? E consumir. Esses serviços são necessários, essenciais à vida e à qualidade de vida. Todos os serviços, todos os produtos, eles são essenciais,
Não, a gente vê dentro da nossa sociedade que hoje o que a gente considera essencial é a alimentação e a parte de medicação, né? E os hospitais, enfim, o tratamento desses indivíduos. O resto, a segurança pública é essencial, né? Energia é essencial, porque a gente não consegue viver sem energia, mas se a gente não tivesse energia, a gente conseguiria sobreviver? Sim, porque a gente consegue se alimentar de alimentos que não precisam ser cozidos, né? Não precisam estar sem um processo ali de fritura, enfim. Então a gente consegue sobreviver, certo? Sem a presença de determinados consumos, determinados serviços. Mas se a gente olhar para a máquina do Brasil, da economia do Brasil e o sistema capitalista, quando a gente diz, não, a gente só vai agora ter produtos e serviços essenciais, o que acontece com toda a economia? Ela para, porque a gente precisa, não tem como colocar todo mundo trabalhando no setor do agronegócio, tá? Não tem condições. Não tem condições de todo mundo estar trabalhando no hospital, no serviço de saúde. E a gente tem esses serviços que são auxiliares e que funcionam para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar nós como sociedade. Então, nesse ponto aí, a gente vê a economia, esses outros serviços que, entre aspas, não são considerados essenciais, eles são importantes para movimentar a economia, para gerar renda, para gerar emprego, e aí ela roda essa economia. Se não tem consumo, essa economia ela não roda. E aí a gente para, e aí a gente tem essas questões de quedas econômicas, de crescimento econômico. E aí você se pergunta, um país para ele se manter economicamente, então se os Estados Unidos está naquele nível, ele se mantém naquele nível e ele está ótimo? Não. A economia é sempre geração de novos serviços, consumo de novos bens, certo? Agregando aqueles que já estão sendo consumidos. Então, ele precisa produzir mais, gerar mais. Então, a riqueza, ela nunca para, tá? Ela sempre está tentando aí produzir mais, gerar mais riqueza dentro de um estado, dentro de uma nação, certo? E aí, a economia ela visa responder três probleminhas. O que produzir e o quanto produzir. Então, eu vou produzir o celular. O celular é importante, porque ele é considerado agora um equipamento para condução da vida, comunicação, tanto pessoal como de trabalho, de negócios, enfim. E aí eu vou produzir o celular, né, que é o quê? E o quanto eu vou produzir? Eu vou produzir 1 milhão de celulares? Eu vou produzir 1 bilhão de celular? O quanto eu tenho que produzir para satisfazer o consumo do mercado, certo? Como eu vou produzir isso? Eu vou produzir esse celular usando que materiais? Esses materiais, eles vêm da onde? Eles vêm da natureza? Eu vou tirar recursos minerais? Esses recursos minerais, eles são eternos ou eles são limitados? Certo? Então, tudo isso aí é respondido pelo sistema da economia, né? No caso aqui, o sistema capitalista, certo? Então, a gente tenta aí, de alguma forma, responder a economia para o consumo, tá? E para quem a gente está buscando. Então, se eu estou produzindo, se minha produção é uma fábrica de celular, então você como um gestor, você tenta fazer o estudo de eficiência e de equidade. Você vê naquela produção o que é que você pode reduzir de diminuição de recurso para continuar produzindo o celular da melhor qualidade. Então, por isso que a gente saía de uns celulares que eram enormes, tijolão, para celulares cada vez menores, tá? Então, esse sentido aí é de tecnologia, tá aumentando, melhorando a tecnologia e, ao mesmo tempo, está reduzindo o uso de recursos naturais para a produção desses bens, tá? Porque não precisa de tanto recurso mineral assim para poder gerar uma bateria, não precisa de tanta água assim para poder produzir esses equipamentos, tá? Então, é com o avanço com a tecnologia. E aí, se a gente olha para uma sociedade, a nossa sociedade ela é capitalista, né? Então, toda vez que a gente produz, a gente gera uma empresa, a gente gera um consumo, a gente tem que ter um retorno financeiro. Se eu estou produzindo, se eu estou gerando estou vendendo aqui, eu abro uma padaria, estou vendendo meus produtos dentro da padaria. Se aquela venda não está gerando lucro, então eu não estou vivendo numa situação de capitalismo, de geração de lucro. Então aquela empresa
ela não está satisfazendo as necessidades econômicas. Ela está satisfazendo a necessidade pontual. Quem está comprando o pão, quem está comprando a bolacha, está satisfeito. Mas você, como empresário, você não tem, sua necessidade não está sendo atendida, que é a geração de lucro, certo? Então, nesse ponto aí, a gente tem que rever a alocação. Então, você vai continuar nessa padaria ou você vai gerar outro recurso, vai produzir outra empresa, certo? E a economia, ela modifica a sociedade. Porque como esses recursos, aquela padaria, ela está empregando ali, vamos supor, 5 funcionários. Se essa padaria ela fecha, a gente tem 5 pessoas desempregadas, 5 famílias desamparadas, tá? E aí, nesse contexto social, quando essas pessoas desamparadas, essas pessoas sem emprego, sem renda, elas não são consumidores. Então, elas não consomem dos outros negócios. Não consumindo dos outros negócios, os outros negócios também não vão ter lucro, também não vão gerar lucro, né, riqueza. E aí, esses outros negócios, as outras pessoas que estavam ali, né, os outros funcionários, não são consumidores também, porque não estão recebendo salário, tá? Então, elas não são consumidores das outras empresas. E aí, por isso que a gente vive nessa cascata. Quando um setor para, ele vai influenciando os outros setores, porque todo mundo é consumidor de todo mundo, tá? Eu consumo da padaria, eu consumo do supermercado, eu consumo do hospital, eu consumo de um órgão público, eu consumo, por exemplo, de um serviço de salão de beleza. Então, você consome aí N serviços, tá? Então, quando a gente corta, a gente para esse consumo, a gente trava a economia e a gente não tem a geração de riqueza. E a economia baixa, dinheiro parado, o dinheiro não soma, ele só está parado nas mãos de quem tem, e quem não tem, não tem dinheiro, então não consome, certo? Então parou aí a economia. Quando volta-se o consumo, e esse consumo ele tem que ser incentivado pelo governo, o governo que tem que dar estímulos financeiros para voltar esse consumo, e aí volta a estabilização do consumo, todo mundo volta a consumir, e aí a gente volta a economia a crescer de novo, tá? Só que aí o Estado ele tem que incentivar o consumo. Depois, esse consumo ele tem que ser por si só, ser mantido. O Estado ele não pode ficar sempre se endividando e aí gerando um rombo aí, entre aspas, econômico, que não consiga ficar sustentado a maquinaria do Estado, né? Ele dá um incentivo, depois ele vai ter o retorno financeiro desse incentivo através dos impostos, né? Porque você consome e você está pagando imposto, então, de forma indireta aí, ele acaba recebendo, tá? Esse dinheiro de volta. E todo mundo fica feliz. E a gente vê ao longo da história, né, as evoluções envolvendo a economia. Então, a gente tinha evolução agrícola, onde as pessoas, os humanos, deixaram de ser nômades e passaram a estabelecer lugar na terra, e aí começaram a produzir seus próprios alimentos, a ter os animais domesticados, né, para também produzir os alimentos para eles. E aí a gente vê que a produção ela começou a ser organizada, né? Não era mais tão extrativista assim, tinha uma organização. Ah, eu vou produzir arroz porque essa safra de arroz eu vou conseguir alimentar a minha comunidade, certo? Eu preciso dessa safra próximo ao rio porque eu preciso da água e não tinha tecnologia suficiente para gerar, né, a pegar a água de um canto e jogar em outro. Aí depois vem esse processo de evolução, de tecnologia, vai vendo aqueles fortes, não, como é o nome? Que ele pega a água de um lugar e leva para o outro, esqueci o nome. Mas aí vai vendo, né, o avanço da tecnologia, vai melhorando as condições de agricultura. Aí a gente tem a evolução industrial. No processo da agricultura, as pessoas sabiam como produzir, tinham acesso aos equipamentos, né, o que poderia ser feito para produzir. Já no processo industrial, a gente tem a perda desse intelecto, ou seja, as pessoas não sabem mais como produzir, como cultivar, elas só sabem pontos do processo produtivo. E quem é dono do capital e quem é dono da maquinaria é o empresário. Certo? Então, a gente tem aí uma mudança em termos de economia. E o empresário, ele paga
para você trabalhar, né? Na agricultura, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha ali o serviço, uma melhor qualidade de vida, entre aspas, né? Mais igualitária, na realidade. Já a Revolução Industrial, ela já tem uma quebra aí e ela já gera uma desigualdade entre as pessoas. Hoje o que a gente vive é uma revolução de informação em uma sociedade pós-industrial. Então, nesse momento de industrialização, as indústrias também não conseguem absorver o trabalho, tanto o emprego. Então, a gente tem aí o aumento do serviço, né, do setor de serviço. Então, as pessoas, elas prestam serviço. Então, é serviço de beleza, é serviço de envolvendo, né, a parte de estética, de animal, né, de pet shop, os serviços de advogado, né, desses profissionais liberais, certo? A gente tem aí o aumento de outras atividades para gerar economia. E hoje a gente vive uma economia global, porque quando os Estados Unidos ele teve a queda econômica, isso afetou todos os outros países do mundo, inclusive o Brasil. E aí cada país ele é afetado de graus diferentes. O Brasil ele não foi tão afetado assim, devido a gente ter um agronegócio aí, né, mais forte. Mas os outros países eles são afetados. Se a China cai, os outros países são afetados também. Então, a gente vê aí que agora a gente vive uma economia global, tá? O que acontece na Europa afeta os demais países, porque todos eles têm acordos comerciais, então todo mundo depende um do outro. Alguém ia falar Professora, isso? Diz. seria possível existir uma evolução da economia global? Economia global passar para ser o que agora? O que é que tu imagina? Eu não sei, tipo, a senhora falou aí que tem esse defeito de que se Uhum. um afeta os outros, então a evolução no sentido de progressão seria esse efeito dominó ser negado, né? Pois Então, o que aí, aperfeiçoar. acontece? A gente tem economia global, né? Dizer que eu digo agora que todo mundo ele é afetado. Se um tiver uma baixa econômica, ele vai afetar os demais. Isso foi uma estratégia das grandes economias, porque os Estados Unidos e a Europa bombaram, e aí eles têm acordos comerciais mais favoráveis do que os países subdesenvolvidos, certo? Só que eles agora estão verificando que quando eles deixam as economias muito reféns de outras economias, eles são influenciados e eles sofrem esse impacto também. Aí agora o que a gente está vendo é um processo inverso, tá deixando de ser uma economia global, ou seja, as sociedades elas estão recorrendo às nações às suas próprias economias, entendeu? Óbvio que tem o comércio exterior, né, as negociações, mas a gente vê isso, por exemplo, da Inglaterra. Ela se separou do Reino Unido. Porque ela, como um grande anfitrião do Reino Unido, ela tem sua economia afetada quando ela precisa injetar dinheiro em outras economias. E ela vê que ela está perdendo parte do recurso dela que ela poderia utilizar para ela. Então, antes a gente viu essa expansão global, todos os países dependendo, e agora a gente está vendo um movimento ao contrário. Esses países estão deixando de ser tão dependentes assim economicamente um dos outros. E aí é como se fosse voltar a economia para dentro da nação e não mais economias tão globais assim. Entendeu? A gente não tem como. O que pode acontecer na economia global a gente tem, vamos supor, o Oriente, o Ocidente, né? América e Europa bem interligadas, principalmente a América do Norte e a Europa, bem interligadas. A gente pode ter uma expansão da economia global, onde a América e a Europa se expandem pela África e pela Ásia. Isso acontece, né? Isso aconteceu no imperialismo, isso acontece. Só que a gente agora tem expansão da China, ou seja, saindo do Oriente, tentando expandir para o Ocidente. Tá? Então a gente está vendo um conflito aí entre duas, né, economias, querendo
local, porque não preciso de consumidor. Eu estou falando para gerar riqueza tem que ter consumo, tem que ter consumidor. O consumidor são quem? São as pessoas. Se dentro do meu país todo mundo já é meu consumidor, como é que eu vou crescer minha economia? Outras pessoas fora do meu país têm que ser meu consumidor também. E aí tem que expandir essa questão econômica aí. Só que eles estão vendo que nessas relações comerciais pode dar problema quando uma economia ela quebra. E aí ela também vai ser afetada. Então, eles estão barrando certas movimentações econômicas. Então, a gente está deixando de ser uma economia tão global assim. E alguns países, eles já estão voltando para uma economia nacional. Aí, teoricamente, voltaria para aquela ideia do protecionismo. Lembra lá, depois da Idade Média, no Iluminismo, né? Com as grandes embarcações que tinham os estados, que eles voltavam a economia para si, para proteger a riqueza, enfim. A gente está vendo meio que um movimento nesse sentido, onde cada nação estão tentando proteger sua economia das outras economias, tá? Deixando de serem tão interligadas assim. Mas isso vai ser possível? Não. A não ser que a gente freie o consumo, ou seja, a não ser que a gente não precise consumir tanto. Mas freando o consumo, a gente freia a roda dessa economia aí. E aí, por isso que pós-coronavírus, a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer em termos econômicos. O que sabe é que o consumo ele vai ser alterado. E como e por quanto tempo, ninguém sabe, mas que vai ter alteração, vai ter. Entendeu? Aceitou? Entendi. E aí a gente tem a comparação dos dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo. Então, no capitalismo, a gente tem de forma legítima, ou seja, as pessoas elas são legalmente, elas podem ter os seus bens privados, né? Ou seja, posso ter meu bem, é meu, minha casa, meu carro, meu celular, é meu, porte minha, porque eu tive que consumir através da minha renda, da minha riqueza. E aí esse sistema econômico aqui o visa lucro. Já o socialismo, que é uma ideologia, né, uma doutrina política, a ideia de coletivização dos meios de produção. Ou seja, não existe dono, ninguém é dono de nada. O dono do meio de produção é o Estado. E aí todo mundo trabalha, todo mundo produz, e aí eu não tenho mais a propriedade privada e a separação entre as classes, porque é tudo sistema econômico. Tá? E aí, como a gente falou lá com o Karl Marx, socialismo que foi implementado não é o socialismo que Karl Marx queria. O socialismo que a gente vê é um socialismo mais comunista relacionado a fascismo e ditaduras, né? Não foram socialismos que realmente visavam a coletivização do meio. Esses governos eles foram mais tiranos do que socialistas, certo?